Capítulo 12. No povoado essênio. No dia seguinte, Lisandro conduziu o menino ao povoado essênio, a leste de Hebrom, a 5 dezenas de estádios da morada do ancião. Os 2 companheiros empreenderam a caminhada a pé, sob a frescura trescalante e suave da manhã. De quando em quando interrompiam a marcha, voltando-se a fim de apreciar a magnificência das montanhas, que se situavam na retaguarda e que se constituíam na única nota de vida daqueles ermos. A zona ali semelhava-se a pequeno deserto, onde predominava a vegetação rasteira. A jornada era longa e algumas horas de caminhada foram gastas no objetivo visado. Quando o casario branco surgir a pequena distância, aquém do fundo azulado do mar, o menino sentira alvoroço irreprimível no coração. Não havia aprendido ainda o controle das emoções como fazia Lisandro, cuja serenidade proporcionava-lhe uma auréola de paz permanente. Marcos, meu filho, nossa viagem está chegando ao término. Põe cobro às batidas mal educadas de teu coração. Isto faz mal à saúde do corpo e desequilibra a mente. Lisandro expressara-se com leve sorriso, como o fazia sempre que surpreendia os pensamentos do menino. Marcos estremecera ligeiramente e sorriu também, mas não proferiu uma só palavra. As casas, muito brancas, vislumbradas a muitos passos à frente, pareciam desabitadas. Grande silêncio banhava aquelas paragens melancólicas. O coração do menino confrangera-se dolorosamente à ideia de que ficaria ali, distante dos entes mais queridos de sua alma. Lisandro interpôs-se mais uma vez às reflexões íntimas do companheiro amado, asseverando-lhe: muitos corações chegados ao teu esperam-te aqui, meu filho. O menino sorriu francamente. Na verdade, era um perigo pensar junto de Lisandro. Haviam atingido o povoado e passavam defronte a dezenas de casas silenciosas, cujas portas e janelas achavam-se abertas de par a par. Marcos indagou surpreso: onde estão os moradores? Os adultos, atendeu o ancião, encontram-se nos campos próximos da vertente oriental das montanhas que ficaram para trás, e os meninos adolescentes trabalham na cerâmica que se localiza a poucos estádios daqui, quase às margens do mar. E as mulheres? Perguntou o menino. As poucas mulheres do povoado são assalariadas e possivelmente acham-se entregues aos labores do tear ou nos trabalhos domésticos. Contudo, a maior parte dessas casas encontram-se vazias até que os ocupantes cheguem das tarefas diuturnas. Marcos arregalou os olhos na dilatação da surpresa. Como? Casas totalmente abertas, sem os donos para garantir-lhes a segurança? Aqui não há necessidade de vigias, filho. As propriedades pertencem a todos, os vestuários são usados em comum. A divisa social de nossa gente é todos por um por todos. Entendeste? A vida aqui deve ser extraordinariamente bela, admitiu Marcos com entusiasmo. Tão bela, meu filho, que é necessário ter seu coração preparado para compreendê-la e senti-la. Nossa seita conta quase 3 séculos de existência e não possui mais de 4.000 adeptos. Embora não seja de nossos princípios a seleção de valores, esta se impõe pela força dos próprios fundamentos da organização. Lisandro falava com naturalidade, como se o interlocutor fosse adulto. E Marcos recolhia-lhe as informações preciosas com grave serenidade em correspondência aos sentimentos avançados do ancião. Achavam-se à frente de grande construção, quase imponente nas linhas clássicas, semelhantes às do estilo com que Fídias marcara o famoso templo de Minerva.
O edifício se destacava dos demais pelo tamanho e pela localização. Era a mais ampla de todas e situava-se no centro da povoação. Aquela casa rompia alegremente as alturas e as portas largas que lhe rasgavam as paredes, deixavam a visão livre para o salão de entrada, circundado por colunas jônicas. Lisandro explicara que as colunas foram construídas com argila, que as mãos hábeis dos artífices essênios fabricavam à base da areia lavada. O coração de Marcos agitava-se num crescendo de entusiasmo e interesse. Começo a compreender agora quão vazia era minha vida, exclamou o menino, fascinado por tudo quanto recolhera da sabedoria de Lisandro. Tudo tem hora determinada, meu filho, esclareceu Lisandro com carinho. O fruto que se desprende da haste, o movimento da planta humilde, o rolar da pedra na montanha vertiginosa, o seixo que muda de lugar no fundo do rio, o peixe pequenino e indefeso que vai ter a boca do grande cetáceo esfaimado, tudo obedece a um plano delineado. Se aos seres das camadas inferiores acontecem dessas coisas, que dizer da criatura humana que já sente de mais perto o facho da vida? Que já percebe a centelha vital que tantos milênios dormitou nas pedras, vibrou nos vegetais, para depois despertar nos animais? Lisandro esclarecia enquanto rumava para a frente, desejoso de apresentar ao hóspede querido todo o povoado. Várias habitações desfilaram aos olhos de Marcos, que caminhava paralelo ao ancião. Observou ele que as moradias eram semelhantes e situavam-se a boa distância uma das outras, formando duas fileiras laterais de regular extensão. A um pensamento indagativo do menino, Lisandro atendeu solícito. A equidistância das habitações obedece aos princípios básicos de saúde que observamos com rigor. Embora todos se considerem membros de uma só e grande família, vivem em função desses preceitos de higiene, separados em número reduzido em cada moradia. Nossa casa em Sebaste, disse Marcos, abrigava quase 200 de pessoas, contando com os escravos que papai devolveu às suas pátrias. Lisandro asseverou sorrindo. Muitos narizes a recolher e a expelir o mesmo ar, doenças à porta. Marcos mostrara-se desejoso de entrar numa daquelas casas que se lhe mostravam acolhedoras e alegres, assim observadas de perto. O ancião atendeu prontamente, conduzindo o menino à habitação mais próxima e esclareceu benevolente. Verás depois, por teus olhos, que entrar numa dessas casas é o mesmo que penetrar em todas. São perfeitamente iguais. Marcos atingiu os umbrais claros da residência, acompanhando os passos ainda ligeiros do ancião. O interior não era menos agradável que a vista exterior. Dir-se-ia que algum artífice famoso houvesse veraneado por ali, marcando sua presença com um toque de beleza simples, que lhe assinalava o bom gosto a expressar-se nos detalhes daquela casa quase humilde. As paredes que dividiam os aposentos eram claras e lisas. O traço ornamental da construção eram as colunas mais numerosas que as paredes, e se destacavam graciosas no interior. Mãos habilidosas haviam cuidado com esmero dos desenhos discretos, que se alongavam coluna acima, tocando-lhes os capitéis, como se ali estivesse a cópia de bela ânfora em que se retratasse a paisagem arquitetônica grega. No entanto, a singeleza evidenciava-se nos mínimos detalhes. Marcos impressionara-se alegremente com aquele primeiro contato com o interior residencial essênio. Aquela casa talvez fosse a futura habitação do menino. Lisandro, todavia, intervém observando. Temos as nossas leis, meu filho, a que prometemos obediência absoluta. Tua permanência em nosso meio deve ser assinalada em todo o povoado.
Serás hóspede de todos. É o imperativo do aprendizado prático que assim o exige. Marcos não retrucara, mas pusera-se apreensivo. Aquilo era diferente de tudo quanto havia visto até então. A alma forte, porém, retemperava-se-lhe ao simples influxo do olhar de Lisandro, que o abraçou ternamente em silêncio. Marcos falou após ligeira pausa. Quando chegarão os moradores? Estarão de volta quando o sol houver transposto a linha do horizonte, atendeu Lisandro. Enquanto aguardavam a chegada dos companheiros, foram ver o resto da casa. Penetraram de mãos dadas todos os aposentos, aliás, em número reduzido. Eram arejados e limpos. Um deles, o mais amplo, achava-se ocupado por esteiras caprichosamente confeccionadas, de fibra vegetais e cobertas por alvíssimo tecido grosseiro. O aposento ao lado direito do salão de entrada era tomado por bancos de madeira, onde se podiam notar discretos desenhos manuais. Pequena mesa ao centro da sala fazia adivinhar o recanto sagrado dos estudos. Assim era, segundo a informação de Lisandro. Nesta sala se resume a vida essênia. Terás disso sobejas provas mais tarde, meu filho. A Marcos pareceu pelo tom da voz do ancião que o generoso amigo, após aquela informação, nada de mais importante teria de revelar-lhe naquela hora de estranhos júbilos. O menino deixou-se ficar num daqueles bancos trabalhados com acentuado gosto artístico. Lisandro retirara do capitel de uma coluna, fronteira ao aposento, um rolo de pergaminho e o desdobrava com visível interesse. Marcos fechou os olhinhos cansados, mas o coração estava bem desperto para as maravilhosas impressões que o banhavam generosamente.